Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Este vídeo que você está assistindo, nós produzimos para a TV Cidade Esperança, num programa chamado EBD na TV, que passa no canal 14 de Imperatriz Maranhão. E nós disponibilizamos também para o YouTube. E assim nós temos no YouTube hoje mais de 6 milhões de acessos e atingindo hoje por volta de 100 países, onde tem brasileiros que assistem a esses vídeos no YouTube. Graças a Deus, e nós queremos agradecer a você que tem nos prestigiado, tem assistido, tem comentado, e queremos dar os parabéns para todos aqueles que estão assistindo, que estão se interessando em aprender a palavra de Deus juntamente conosco. Deus continue abençoando a você e a sua família e fazendo prosperar cada dia mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então à nossa lição. Nós estamos neste quarto trimestre de 2015 estudando as revistas da CPAD com o tema O Começo de Todas as Coisas. Estudos sobre o livro de Gênesis. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Claudionor Corrêa de Andrade. Hoje estaremos estudando a lição de número 7, que tem como título aí A Família que Sobreviveu ao Dilúvio. O texto áureo está em Hebreus capítulo 11, versículo 7, que diz assim: Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca. Então vamos ver que Deus vem e fala com Noé do seu juízo sobre o pecado que estava ocorrendo naquela época. Então Noé, avisado disso, ele imediatamente pensa na sua família, na salvação da sua família, ele constrói a arca e realmente a sua família é salva desse juízo que Deus trouxe sobre a face da terra, que é o dilúvio. Assim então, em figura, isso equivale à salvação que nós temos hoje. Deus vem avisando a todos sobre a grande tribulação que virá sobre a terra. E para escapar, somente aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. Então aí a arca é um tipo, da igreja, tendo como capitão Jesus Cristo. E a família de Deus são todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Então veja que a igreja, ela está acima das águas turbulentas desse mundo e vai ser arrebatada, vai ser levada para cima, para Deus. Enquanto aqui na terra ocorrerá o juízo de Deus sobre a terra durante a grande tribulação. Então veja só que é tudo figura. Naquele tempo a arca foi levada acima das águas, as águas trouxeram juízo sobre a terra, todos morreram e Noé e sua família escapou. Assim também será na grande tribulação. A igreja é levada para cima e na terra acontece o juízo de Deus. A verdade prática diz: apesar da corrupção generalizada do mundo atual, é possível manter nossa família nos padrões da palavra de Deus. Então, assim como Noé manteve a sua família separada para Deus, nós vamos ver que quando as águas mingam sobre a terra, a primeira coisa que Noé faz é fazer um sacrifício, um altar. Então ele já tinha esse costume antes. Então a sua família era uma família que adorava a Deus. Veja só. Então ele manteve a sua família adorando a Deus, fiel a Deus. Por isso eles escaparam das águas do dilúvio, escaparam do juízo de Deus. Assim também nós temos que fazer junto à nossa família. Temos que manter a nossa família adorando a Deus, servindo a Deus, sendo fiel a Deus, para quando houver o arrebatamento, todos nós possamos ser arrebatados. Então, tanto a nossa família, nossa casa, como também nossa família, a igreja. Então, nós temos que lutar para trazer o máximo de pessoas possíveis
para a igreja, que ela representa que é a arca de Deus hoje. Então trazemos essas pessoas para que possam ser salvas, para que possam também ser arrebatadas e serem livres do juízo que Deus enviará sobre a terra durante a grande tribulação. A leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 12, que diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo o réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Na lição de hoje nós temos as seguintes partes. Primeira parte, Deus anuncia o dilúvio. Tópico 1, o anúncio do dilúvio. Tópico 2, um juízo que parecia improvável. Na parte 2 nós temos aí a construção da arca. Tópico 1, a planta da arca. Tópico 2, a construção da arca. Depois na parte 3 nós temos aí o dilúvio. Tópico 1, o dilúvio. Tópico 2, o dilúvio foi local ou universal? E temos aí a parte número 4, o juízo de Deus. Tópico 1, um juízo universal. Tópico 2, o juízo divino no inferno. Vamos ver a introdução, que diz o seguinte: Resistindo sistematicamente ao Espírito de Deus, o mundo de Lameque depravara-se irreversível e totalmente. A apostasia agora era universal. Adultos, jovens e crianças, todos corrompidos. Por isso o Senhor anuncia um juízo também universal, o dilúvio. Em meio àquela geração, sobressai a justiça de Noé. Divinamente alertado, o patriarca constrói uma arca, na qual sobrevive com a sua família a grande inundação. O mesmo desafio cabe hoje à Igreja do Senhor. Por um lado, cabe-nos proclamar o Evangelho até os confins da terra. Por outro, devemos preservar nosso lar em meio a uma sociedade que jaz no maligno. Então nós vemos que, assim como no tempo do Lameque, resistiram ao Espírito Santo, resistiram à graça de Deus que oferecia salvação a todos, assim, nessa época aqui de Noé, que já é fazendo parte dessa geração de Lameque aí, ainda o pecado se alastrou cada dia mais, passou até para os filhos de Deus. Nós vimos aí que os filhos de Deus são os descendentes de Sete, e os filhos dos homens, os descendentes lá de Caim, Lameque. Então veja só que o pecado começou a aumentar mais e mais e mais. O mundo habitado naquela época era ainda pequeno, não era todo o mundo como nós temos hoje o mundo todo aí habitado, mas naquela época era só aquela área ali. Então vamos ver que aquelas pessoas começaram a dar lugar a Satanás. E cada dia o pecado aumentava mais. Então Deus resolveu trazer juízo sobre tudo aquilo. Deus começou a olhar e ver a contenda do Espírito Santo com o espírito humano, que se interessava cada dia mais pelo pecado. Agora, no meio de tudo aquilo, Deus encontrou Noé e a sua família. Noé era um homem justo, era um homem que
oferecia a Deus sacrifícios, ele adorava a Deus. Então veja só que ele foi, no meio daquela geração perversa, uma pessoa que Deus encontrou no meio de toda aquela sujeira. E Noé representa a igreja, né? Representa todos nós hoje, a igreja de Jesus Cristo. Quando Deus olha e vê esse mundo depravado, esse mundo entregue ao pecado, ele encontra um povo que o adora, um povo que luta contra o pecado, um povo que está esperando a vinda de Jesus Cristo, que está ansioso por essa vinda, desejoso dessa vinda. Veja só que nós aí aprendemos na lição passada, e até comentamos sobre isso, que Noé pregou aí 120 anos. Agora, veja bem, essa data, ela é discutida. Não quer dizer que é a minha opinião pessoal. Eu acredito que foram 100 anos de pregação. Porque Noé é chamado por Deus com 500 anos. Então, essa pregação, que é dita aí pregação do Evangelho, que na verdade não é a mesma pregação do Evangelho que nós temos. Nós pregamos Jesus, a vinda de Jesus, para nos buscar o nascimento, morte e ressurreição de Jesus. Noé pregava o quê? O juízo de Deus que vinha com o dilúvio sobre a face da terra, condenando todos os homens por causa do pecado. Então essa era a pregação de Noé. Pedro fala sobre isso, né? Chama Noé de o pregoeiro da justiça. Justiça por quê? Deus resolveu justamente condenar o pecado, trazer juízo sobre o pecado. Então essa é a justiça que Noé pregava. Então veja só que Noé começa a pregar então com os 500 anos, quando ele é chamado por Deus e avisado do dilúvio, e prega isso, ensina isso, fala com todos sobre isso, sobre o dilúvio, até o ano 600, porque no ano 600 começa o dilúvio. Então ele teve aí 100 anos para falar, para alertar, para exortar aquele povo que Deus traria o juízo sobre o pecado deles. Vamos ver então a parte 1. Deus anuncia o dilúvio. Em toda aquela geração, apenas Noé podia ser considerado justo e íntegro. Por essa razão, Deus anuncia-lhe o dilúvio, instruindo-o a construir a arca de salvação. Então, parte 1, Deus anuncia o dilúvio. Tópico 1, o anúncio do dilúvio. Tópico 2, um juízo que parecia improvável. Vamos ver o tópico 1, o anúncio do dilúvio. Já decidido a destruir a terra, o Senhor acha graça em Noé. Gênesis 6:8. O patriarca soube como preservar moral e espiritualmente a esposa e os filhos. No entanto, pelo que inferimos do texto sagrado, nada pôde fazer aos seus irmãos e sobrinhos, pois estes também haviam se deixado corromper pelo exemplo de Lameque. Ao justo e íntegro Noé anuncia Deus o dilúvio. O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Gênesis 6:13. O patriarca sabia, através da fé, que o juízo era certo. Quanto aos seus contemporâneos, preferiram ignorar a iminência do castigo divino. A palavra de Deus diz que Deus não faz nada na terra sem antes avisar aos seus profetas. Então veja só como havia ali um justo, o Noé, que buscava a Deus, que acreditava em Deus, que não se corrompeu diante da sociedade corrupta que vivia. Então Deus vem e comunica a Noé que ele vai enviar o seu juízo. E Deus escolhe então Noé com a sua família. Nós cremos que Noé ensinava sobre Deus para a sua família e cremos que Noé era um adorador. Ele oferecia sacrifícios a Deus. Por que nós pensamos isso? Porque depois do dilúvio, a primeira coisa que Noé faz é oferecer um sacrifício a Deus sobre um altar. Então ele já tinha essa prática. Então era um adorador. Então nós vamos ver que a família de Noé, que vivia no meio de toda essa corrupção, de todo esse pecado, foi uma família que foi ensinada e uma família que não se corrompeu como os demais.